Aite no yobikata. Como chamar as pessoas? Minasan konnichiwa. O alvo desta aula de hoje: rever alguns conceitos sobre uchi-yoso, saber como chamar as pessoas segundo o nível de linguagem ou status, como compor apelidos em japonês. Estão prontos? Vamos dessa então. Bem, antes de mais nada, para assistir esta aula, será necessário primeiramente que você assista à aula Uchi-yoso, que se encontra na introdução de nosso curso, para entender como funciona a mecânica dos níveis de linguagem da língua japonesa. As formas de fala dependem extremamente da relação do uchi e, que é também chamado interno, né? E com soto, que é o externo. Em modos gerais, lemos e ouvimos que o uchi-yoso trata-se da forma respeitosa para se tratar com alguém, o que está completamente errado. Não se confunda. Além de também expressar respeito, define o agente e status com quem se fala ou de quem se fala. Muita gente diz que o uchi-yoso é irrelevante pelo fato de não saberem a sua real utilização e sentido dentro do ato comunicativo. Não pulem esta matéria em hipótese nenhuma e não deixem de ver o vídeo anterior, por favor. Combinado? Estamos lá. Bem, nesta aula vamos abordar então sobre como chamar as pessoas. Para isso nós teremos que entender a base. Bem, relembrando então, uchi interno. Nós temos o nível interno e o nível social. Depois nós temos o neutro, utilizado mais na escrita e na leitura. E por fim nós temos o soto, nível externo, também chamado de yoso, ou seja, aquele que não é eu nem algum membro que pertence ao meu grupo, mas sim alguém que está fora dele. Basicamente são 4 níveis, resumidos em 3 níveis de linguagem. Resumidamente, nós temos nível interno, neutro e externo. Na prática, dentro da sociedade japonesa, são utilizados os níveis de linguagem de acordo com cada situação, da qual dependerá do nível de status que o falante e o ouvinte pertencem. Pelo fato de existirem muitas formas de expressões para cada situação de conversação, sem haver a prática, acaba surgindo algumas dúvidas nos diferentes usos dos níveis de linguagem. Entretanto, em nossas aulas, pretendo deixar o mais claro possível para você quais palavras usar e em que situações utilizar. Assim, não se preocupe. Como primeiro passo, o importante agora é ter o conhecimento do sistema de raciocínio dos níveis de linguagem e o exercício correto a fim de deixá-lo preparado para qualquer situação. A partir de agora, vamos estudar como os japoneses se chamam uns aos outros de acordo com seu nível de status dentro da sociedade. Como chamamos alguém que está no nível externo, no status alto, dentro de uma mesma empresa ou instituição que pertençamos? Bem, geralmente adicionamos o status ao sobrenome da pessoa. Por exemplo, Yamauchi Sensei, Yamauchi Kachou, Yamauchi Shunin. Poderemos também chamá-los apenas com status, como
sensei, kachou, shunin. Para chamar alguém do nível externo ou status alto que não pertence à nossa mesma empresa ou instituição, adicionamos os sufixos honoríficos ao sobrenome, como por exemplo, Yamauchi-sama, Yamauchi-san. No nível neutro, o próprio nome já diz neutro, ou seja, o que é expressado não tem relação com o próprio falante ou escritor, e muito menos com o ouvinte ou leitor. Geralmente, este nível será utilizado em documentos, propagandas, revistas, jornais, outdoors, etc. Para estes, adiciona-se o sufixo honorífico, como Hakase, doutor, o que expressa o status. Shi, o mesmo que senhor ou senhora, ou ainda san. Dono, Vossa Excelência. Então teremos Yamauchi Hakase, Yamauchi-shi, Yamauchi-san. Yamauchi Dono. As crianças chamam uns aos outros apenas pelo nome. Taro, Megumi, as crianças também podem chamar seus amigos utilizando os sufixos de intimidade junto ao nome, como por exemplo, Shou-kun, Megumi-chan. Tanto um como o outro têm o mesmo sentido do português em inho ou inha, como Luizinho, Aninha, etc. Esses sufixos raramente são utilizados entre adultos. As situações mais utilizadas é no meio de parentes ou amigos muito próximos e colegas de escola. Pessoas do mesmo status, mais íntimos, fazem uso de apelidos, como utilizando o nome mais kun. Keitaro-kun. Simplificado a Kei-kun ou Keita-kun. O mesmo com o nome Megumi, Megumi-chan. Simplificado a Megu-chan. Aqui nós temos então a forma de construção dos apelidos. Alguém do nível externo que chame a nossa atenção, no caso, adicionará sufixos mais simples com kun ou san, como Nakajima-kun, Koizumi-san. Pessoas no nível alto podem chamar as pessoas apenas também pelo nome ou sobrenome, como Matsuda, Mizuta. Os mesmos ainda podem chamar as pessoas apenas por pronomes, como por exemplo, Kimi, que se trata do sentido de você, tanto para mulher ou homem de idade jovem, mais utilizado para homem. Anata, o mesmo você, no entanto, mais utilizado para mulher ou homem de idade mais madura.
Pessoas de status mais alto chamam as crianças pelo nome adicionando o sufixo de chan sem discernir o sexo, como por exemplo Daisuke-chan, Mieko-chan. E ainda, pessoas mais íntimas são chamadas apenas pelo apelido. Keitaro, Kei-chan, Megumi, Megu-chan. Otsukaresama deshita.